Olá, seja bem-vindo ao universo do tarô. São vídeos que eu faço semanalmente para te ensinar a jogar o tarô 100% confiante com as técnicas da metodologia Shiva. Para quem não me conhece, meu nome é Edith Pedro, sou professora de tarô. E neste vídeo de hoje eu vou falar a importância da carta do mago nos jogos de tarô. A carta do mago é a primeira carta do tarô, é ela que vai ditar o ritmo e a dinâmica de um jogo de tarô. E as reflexões profundas desta carta te permitirá fazer as suas jogadas com mais firmeza e confiança. Tradicionalmente, o mago, ele é tido como um engenheiro do tarô. E ele possui em sua mesa todas as ferramentas necessárias para iniciar os seus projetos. Isso é o que a gente vê tradicionalmente com relação ao significado desta carta. Muita gente já ouviu falar que o mago é um engenheiro, que tudo parte dele, que ele vai criar os projetos, que ele está pronto ali para colocar inúmeras ideias em prática. Só que, gente, ele é muito mais que isso, ele vai muito além disso. E existem dois pontos fundamentais que eu quero trazer para vocês. O primeiro ponto é que esta carta, ela fala da nossa interação social, como que o mago interage com o meio e com as pessoas. Olha só essa novo olhar, essa nova perspectiva para a carta do mago. E tem um outro ponto fundamental que é que o próprio mago nos ensina a jogar o tarô. É isso mesmo. O mago, ele também nos ensina a jogar o tarô, porque ele é a primeira carta. É a primeira carta do baralho de tarô. Você pode até estar se pensando nesse momento, se questionando desta afirmação que eu estou fazendo. Mas depois que você ver os meus argumentos, isso vai mudar totalmente a forma como tu pensa. Então, estas percepções que eu vou te apresentar expressam a grandeza da metodologia Shiva que eu criei sobre os diferentes prismas desta carta. Dependendo do ângulo que tu olha, tu tem novas interpretações e vão nascendo novas interpretações, isso, como eu digo, depende do prisma que tu vai olhar para essa carta. Estas descobertas, à medida que tu tem esses diferentes olhares para a carta do mago, estas descobertas te permitem a jogar o tarô com muito mais confiança, para te refletir e falar sobre a carta do mago em sua mesa de jogo, para falar da carta do mago com confiança para o seu consulente. Então vamos lá ver a descoberta que fala como ocorre essa interação social do mago nas cartas do tarô. A carta do mago é o número 1 do tarô. Aqui já demonstra a unicidade, a singularidade desta carta, o ser único em sua essência. E simboliza a criação, o nascimento, a vida e o mundo. Tu imagina uma criança com blocos de Lego. Coloca para ela um monte de pecinha de Lego na frente dela, uma criança. E vê as infinitas possibilidades que ela vai criar. Porque o mago é o número 1, tá? Número 1, tá nascendo. Então a gente poderia comparar o mago com uma criança quando tu oferece para ela aquele monte de blocos de Lego e dá para ela e vê o que ela cria em cima daquilo. Quantas infinitas possibilidades ela vai criar. E essa mesma criança, ela gosta de desafios. Criança gosta de desafios e ainda mais, criança ela gosta de se superar a si mesmo. Ela quer caminhar, ela quer comer com a mão própria, ela não quer mais que dê na boca, né? Ela quer andar de bicicleta. Aí ela vai cair, vai se esborrachar no chão, vai. Mas ela vai levantar e vai continuar, porque criança não desiste, ela é persistente. Então a gente começa a ver essas características da criança, essa energia da criança, também na carta do mago. E aí o mago, o que ele vai? Ele vai alquimizar com essas ferramentas em cima da mesa. A grande sacada desta carta é o que ele tem em cima da mesa. Veja só, gente. Dá até para fazer uma analogia com aquele projeto de TCC. Sabe quando tu tem que fazer um projeto de pesquisa que tu vai apresentar o teu TCC? Tu vai fazer um projeto. E dentro desse projeto de pesquisa, tu vai levantar algumas hipóteses.
que na hora que tu for construir o teu artigo ou tua monografia, essas hipóteses vão ser confirmadas ou refutadas. É mais ou menos assim que acontece com o mago. O mago, ele está ali alquimizando todas essas ferramentas, ele está construindo o projeto dele. Por isso que a carta do mago, ele traz a pessoa como protagonista da sua própria história. Ele é o criador do seu próprio destino. Mostra que a caminhada é construída pelo trabalho e esse trabalho é cumprido por ele mesmo. Então veja só, como o mago, ele que vai fazer toda essa alquimia aqui, é uma carta essencialmente de trabalho, de projetos, de colocar em prática os seus conhecimentos, procurar em prática a sua conexão com o seu astral também, né? Então, essa é uma carta que efetivamente fala em trabalho em todos os planos da vida da gente. Porque tudo é trabalhoso na vida. Até para te construir uma relação de amor, uma relação de afeto, requer um certo trabalho e dedicação. Todo relacionamento novo, ele exige muito mais da gente, porque ele é trabalhoso, né? Então, às vezes, tu não tem o interesse de partir para as novas conquistas, porque conquistar um relacionamento novo é difícil. E às vezes a gente até prefere permanecer com o próprio relacionamento que tem, porque a gente até diz assim, ó, eu já tô acostumada com meu marido, com meu namorado, eu já tô até acostumada com as diferenças, com as manias dele, né? E sem falar que toda vassoura nova varre bem, né? É no decorrer, é na convivência que a gente vai conhecendo as pessoas. Mas também é trabalhoso a gente construir uma saúde, uma qualidade de vida, né? E tu sabe que tu tem que cuidar da alimentação, tu sabe que tu vai ter que praticar uma atividade física, tu sabe que tu vai ter que ter momentos de meditação para te equilibrar energeticamente. Isso tudo é trabalhoso. Isso tudo requer a nossa dedicação e esforço. Sem falar no trabalho, né? Que o trabalho laborativo, ele também é trabalhoso. Não é verdade? Mas bem, o mago, ele está sozinho, né? Percebe na carta que o mago está sozinho? Ele chegou ao mundo e só pode contar com as energias da natureza. E essa energia na sua mais genuína essência. Até porque ele tem esta profunda conexão com o universo. Ele traz consigo, aqui em cima da mesa, a energia constitutiva do mundo, quais sejam os elementos da natureza. Vejam só, ele tem em cima da mesa dele o naipe de paus, que representa o elemento fogo. Ele tem em cima da mesa dele o naipe de ouros, que representa o elemento terra. E ele tem em cima da mesa dele a espada, que é o naipe que representa o ar. E por fim, ele tem copas, que representa a água. Né? Tudo isso são as ferramentas do mago, são os elementos da natureza. Em uma perspectiva psicológica, o mago, ao chegar ao mundo, ele se depara com uma pluralidade de informações, diversidade de coisas e pessoas, que são os elementos que estão em cima da mesa dele. E ele tem por objetivo fazer os instrumentos trabalharem harmoniosamente entre si, como faz o maestro em uma obra que ele vai compor uma ópera, né? Quando o maestro vai orquestrar todos os instrumentos para tocar uma sinfonia. Então, veja só, o mago, ele tem como função administrar todos esses elementos em cima da mesa dele. Em termos práticos, essa pluralidade de informações, aqui, nós podemos nos reportar, por exemplo, num gestor de uma empresa, onde ele tem, assim, os seus colaboradores das mais diferentes tribos. Como eu falo, as pessoas dentro de uma organização, elas são diferentes, elas correspondem ou elas representam alguns setores da sociedade, né? Tu vai encontrar, não querendo falar de etnia, mas tu vai encontrar vertentes, inúmeras vertentes, né? Quer dizer, a pluralidade de pessoas, as pessoas são diferentes. E o gestor, quando ele está administrando, ele tem que dialogar com esses diferentes atores. E é mais ou menos isso que o mago vem
ele vai ter que o quê? Dialogar com esses instrumentos que estão em cima da mesa dele, que, volto a dizer, são elementos da natureza, ok? Que são os elementos que compõem esses naipes aqui expressos em cima da mesa dele. E assim, gente, essa pluralidade e diversidade também é representada em nossa sociedade, onde diferentes organizações, tribos, comunidades vivem em um mesmo território. E o mago, como ele é integrante dessa sociedade, deverá interagir com diferentes pessoas, pensamentos, crenças e cultura. Ele vai procurar, então, nesse espaço, nessa sociedade que ele faz parte, alquimizar toda essa diversidade. O mago é alquimia, porque ele vai promover a transformação. Até porque vivemos num mundo de pluralidade. Vejam só o caso dos imigrantes, dos nativos, dos viajantes. Quantas pessoas a nossa sociedade ela é plural, né? Então, como eu falo, a pluralidade social. Agora veja, por exemplo, aqui um exemplo bem marcante. Eu quero que vocês reflitam junto comigo. É quando foi que diferentes atores sociais se juntaram para trabalhar em algo comum, como foi o caso da vacina da coronavírus. Como foi o caso da vacina do coronavírus. E esses diferentes atores sociais não são só os cientistas. Aqui nós vamos incluir o quê? Nós vamos incluir os governantes, os alunos, né? Os estudantes que também estavam envolvidos nesses projetos, mas também a própria OMS e a própria sociedade, que de alguma forma ou não, todos se reuniram, quer dizer, diferentes atores sociais se reúnem em prol de um coletivo que é para ter a vacina da Covid, a vacina do coronavírus. Isso aqui é um mago puro em ação. Ele está alquimizando com todos os atores sociais. Por isso que eu digo para vocês que o mago, ele está nas relações sociais e essas aqui é a pluralidade dessas relações. E eu quero também dizer para vocês que esses dias eu estava assistindo televisão e eu vi um programa que foi na Jovem Pan. Eu não me lembro bem qual o programa, mas eu lembro que era uma entrevista onde tinha uma expert, assim, de uma empresa multinacional, e ela estava falando que hoje a empresa que quer estar à frente da inovação, ela já está olhando para dentro do seu capital humano, né, o seu capital intelectual da sua organização e já procurando trazer diferentes pessoas que representam diferentes segmentos, quer dizer, aquela pluralidade social, para trabalharem dentro da sua organização. Por quê? Porque as organizações que estão à frente da inovação, eles devem ter olhares diferentes sobre a mesma coisa. Então, por exemplo, assim, tu tem um nerd, tu tem um músico, que não tem nada a ver, mas vamos supor um músico, ou tu tem uma pessoa que é vinculada ao teatro, tu tem uma pessoa que é da TI, tu tem uma pessoa da saúde, tudo fazendo parte da tua organização. Só que essas diferentes pessoas, elas possuem diferentes olhares para a mesma coisa. E as empresas, hoje em dia, elas estão conectadas nisso. Elas percebem esse diferencial competitivo. Porque se tu fica sempre olhando sempre para frente, sempre fazendo a mesma coisa, como é um mundo extremamente competitivo, tu não tem aquele olhar diferenciado para os lados e ver tendências e ver coisas que a vida muda, principalmente numa época extremamente tecnológica, né? Onde as coisas acontecem e mudam repentinamente e do dia para a noite. Dada a energia da carta número 1 do mago, ela está voltada ao trabalho, que dignifica e engrandece o homem. E os elementos em cima da mesa do mago, eles também definem a natureza desta atividade laborativa. Veja só, aqui nós vamos ter, nós temos como uma carreira que fala do elemento água. A gente pode trazer que a água trabalha o emocional, os terapeutas, os psiquiatras, psicólogos e artista, entre outras profissões.
Mas para vocês conseguem perceber que as atividades laborativas já estão disponíveis para o mago e ele vai fazer essa grande orquestra? Olha só agora. O terra, o elemento terra, que representa o concreto, a vida material. Aqui, ó. Temos, por exemplo, contabilidade, administração, engenharia e as outras profissões das ciências exatas. Aqui com o elemento ar, temos os intelectuais, são os escritores, os jornalistas, toda atividade aquela que envolve a comunicação, tanto seja escrita como falada. E por fim aqui, nós temos o elemento fogo, que são os esportistas de uma maneira geral, os líderes de equipes que empregam paixão e motivação em tudo que fazem. Então, gente, percebem? Na própria mesa do mago, sob a mesa do mago, nós temos essa pluralidade social e ainda de acordo com esses elementos, a gente consegue perceber claramente as profissões que derivam daqui, as atividades laborativas que derivam desses elementos. Então, só que tem um detalhe, a carta do mago, ela não exprime um trabalho árduo e doloroso, como a carta aqui, ó, de 8 de ouros e 10 de paus. Aqui, a pessoa tem que fazer, olha, ele tá lapidando as moedinhas uma por uma, quer dizer, é árduo, é doloroso. Ele tá afastado da sua cidade porque ele quer se concentrar nisso. É um trabalho bem artesanal, é um trabalho que exige muito sacrifício e muito esforço. E esse aqui, então, 10 de paus, ele realmente está trabalhando com uma carga muito grande, é muito pesado, é um fardo muito grande para ele. Está sobrecarregado. Diferentemente da carta do mago, que ele fala em trabalho, mas não o trabalho árduo e doloroso, como eu acabei de te dar o exemplo. Pelo contrário, as carreiras aqui que o mago se refere, elas têm que trabalhar de forma harmoniosa, amorosa e em sintonia com o universo. Por quê? Porque a mão do mago, ele aponta para o alto, onde ele traz essa sinergia com o universo para as suas atividades. Esse primeiro ponto que eu chamo a atenção aqui da carta do mago é como se estabelecem as interações sociais que o mago vai ter com o meio e com as coisas. E aqui nós falamos sobre as interações sociais nos ambientes de trabalho, em sua comunidade também, né? Que é onde diferentes pessoas, diferentes personalidades compartilham o mesmo espaço. E veja só, né? Até com a entrada dos próprios imigrantes, que a gente está tendo bastante nas nossas cidades, esse acolhimento que o Brasil fez com os imigrantes, reforçam cada vez mais essa pluralidade e essa organização social disposta em cima do mago. E o mago, então, vai ter que orquestrar tudo com maestria. Esse é um dos pontos importantes que eu trouxe sobre a carta do mago. E o segundo ponto importante, além dessa interação social que eu acho fundamental a gente se ater a isso, o outro ponto muito importante, ainda com referência à mesa do mago, é que o mago diz assim, ó, ele é número 1, gente. O mago é a primeira carta do tarô. E ele te traz os 4 elementos da natureza, representado pelos naipes dos arcanos menores para cima da mesa dele. E ele diz assim para ti, o tarô só vai ser eficiente e eficaz se tu usar toda a ferramenta. E ele dá uma ênfase muito grande, ele mostra a importância dos arcanos menores nos jogos. Ele mostra que o baralho do tarô, ele é completo, eficiente e eficaz se tu te apropriar de toda a energia a teu favor. E uma leitura só será completa se tu orquestrar todos esses arcanos em teus jogos, nas tuas jogadas. Então, se tu quer ser um tarólogo confiante, evidentemente, tu vai ter que trabalhar com todo o baralho. Não pode trabalhar só com os arcanos maiores. Como a gente ouve muito se falar,
Pessoas dizem assim, tu começa a trabalhar com os arcanos maiores. Depois que quando tu estiver firme e forte, tu migra para os arcanos menores e incorpora isso no teu jogo. Aí eu te pergunto, mas isso é certo? É assim que você joga o tarô? Mas então por que ele vem numa caixinha com 78 cartas? Por que a caixinha do tarô vem com 78 cartas? Já existe aqui até pessoas, já existe, não é pessoas, fábricas de baralho, eu já vi, que só com os arcanos menores. Por quê? É aquela verdadeira história, quem conta um ponto aumenta um conto, né? Ou seja, gente, a coisa colou, mas é por isso que quando chega na hora de tu jogar tuas cartas para o teu cliente ou para ti mesmo, tu te sente segura, dá um branco, tu não sabe o que falar. Por quê? Não tá jogando com o tarô todo. Entendeu? Por isso que tu trava. É por isso que tu tem dificuldade. Eu digo para minhas alunas, gente, o tarô só vai ser eficiente e eficaz se tu jogar com todo o baralho. E o Edith, professora Edith, nem me presto a ensinar o baralho do tarô só com os arcanos maiores, porque eu sei que vai dar problema. Eu quero te ilustrar aqui o problema que vai dar. Quer ver? Olha só. Nós temos aqui a carta do carro. A carta do carro, para quem está chegando ou para quem já tem conhecimento básico, eu vou falar de forma muito superficial, ela mostra movimento. Essa é a palavra-chave. Movimento, direcionamento. Botar o bloco na rua. Vai, te joga. Né? Aí tu fica pensando assim, tá, mas como é que eu vou me jogar agora? De que jeito? Olha, tu já ficou com a interrogação, né? Tu imagina se teu cliente pergunta isso na tua frente. Tu joga pro teu cliente e sai a carta do carro. Aí tu diz assim, olha, tá tudo aberto, teus caminhos, é só tu ir à frente, vai, pode ir. O carro tá mandando, e o carro é movimento, eu aprendi assim. E o teu cliente, de que jeito que eu vou ir? Como? Assim no escuro? Tu vê que essas respostas não são dadas, sabe por quê? Porque a função dos arcanos maiores é de refletir e não de agir. Ela te convida a refletir, mas não de agir. Quem vai te convidar para agir são os arcanos menores. Aí eu trouxe aqui, 7 de espadas. Tu quer saber como que tu vai fazer? Aqui 7 de espadas, que é uma carta que também dizem palavras-chave que é de roubo. Não, mas não é só isso, gente, por favor, né? Aqui ele também mostra estratégias. Eu tenho que orquestrar a estratégia. Não basta tu botar o bloco na rua. Tu tem que botar o bloco na rua no devido tempo. Então, aqui, se fosse numa tiragem, diria assim, monta a estratégia, faz um planejamento, procura analisar os prós e os contras, não vai assim de sopetão. Os caminhos são favoráveis. O que quer dizer? A tua ideia é boa. A tua ideia tem futuro. Mas ele não está mandando já colocar em prática. Porque esse arcano, ele diz, espera. Monta uma estratégia, monta um direcionamento, vai conhecer as bases. Depois que tu fizer isso, então, sim, tu pode colocar em movimento. Percebe agora como essa jogada fica mais completa e tu fica muito mais seguro para dar resposta para o teu cliente? Porque quem vai te trazer essa segurança, na hora que tu estiver jogando, são os arcanos menores. Porque os clientes chegam com um problema na mesa do jogo. Poucos chegam ali para fazer uma terapia e refletir em cima das cartas. Eles querem solução. Eles querem um direcionamento. E quem vai te dizer isso no aqui e no agora são os arcanos menores. Porque os arcanos menores, eles fazem parte do nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. O que é o nosso dia a dia? É o que a gente faz. Agora, hoje, nesse minuto, nesse dia, eu agora. Ao passo que os arcanos maiores vão só te convidar assim, olha, reflete, as coisas estão bem encaminhadas para ti, as coisas tendem a dar certo, as coisas são promissoras, mas ela joga isso para te incentivar, tu continuar com o teu projeto, mas não necessariamente tu colocar em prática aqui e agora. Quem vai te dar esse ritmo é o arcano menor. Mas o mago, ele te falou, o mago, ele te alertou. Joga com os arcanos menores junto. Só assim tu vai ter confiança. Mas vamos para outro exemplo ainda, gente, para ficar bem entendido isso. Eu trouxe aqui a carta do Sol.
A carta do sol é brilho, é sucesso. Todo mundo sabe, né? O sol brilhou, o dia é lindo, é dia de curtir a praia. Bora lá se divertir. Então, o sol, ele realmente vem trazendo progresso, sucesso, prosperidade, entre outras coisas, certo? Aí, aquele mesmo cliente que te pergunta sobre se o que ele quer vai dar sucesso. Aí, tu vai dizer, com certeza, mete bronca. Vai na fé, porque aqui ó, saiu a carta do sol. E eu aprendi que a carta do sol é sucesso, é brilho. Sim, tá? Bom, aí o cliente sai empolgado ali da tua mesa de jogo. E vai lá colocar em prática o projeto dele. Uma semana depois ele bate na tua porta. Ó, seu tarólogo, eu venho conversar contigo. A coisa não foi bem assim como tu me tinha me dito. Tu tinha me dito que era sucesso puro e garantido. E agora o que eu faço? Isso foi o que tu aprendeu, só com os arcanos maiores. Mas o mago já tinha te alertado isso. Eu vou voltar várias vezes ao mago, porque eu acho bárbaro essa associação, né? E olha aqui, ó. Agora, se tu é expert, se tu sabe da importância das arcanos menores, tu não vai deixar teu cliente sair da tua mesa sem dar um direcionamento mais refinado. Aí tu casa um arcano menor. E aí sai a carta 8 de ouros. Então aquele projeto extremamente promissor, agora ele tá mais refinado. O que ele vem dizer? Ele vem dizer assim, ó, teu projeto é sucesso, vai ser puro sucesso. Só que precisa de dedicação, trabalho, e as coisas têm um tempo para maturar. Tu não vai já sair fazendo a colheita. Tu tem que plantar, a coisa tem que germinar, tu tem que cuidar e regar, para depois então tu fazer a colheita. E o teu processo agora, tu está é de cuidar. Tu está no processo de maturação. Se tu insistir e não desistir, o sucesso vai ser garantido. Por que eu digo tu não desistir? Porque tudo que é trabalhoso na vida das pessoas, infelizmente, é um dos motivos que elas abandonam seus projetos, seus sonhos, suas aspirações, porque é trabalhoso. As pessoas são imediatistas. Elas querem tudo para aqui, o agora, e de preferência para ontem. Ninguém quer esperar. E é por isso que as coisas não dão certo. As pessoas têm muita ânsia de já chegar ao resultado final sem apreciar o processo, a evolução. Porque é esse processo que vai te trazer experiência para te estabelecer no teu negócio. Se tu é empreendedor, é para te estabelecer no teu negócio, tu precisa ter paciência e apreciar o processo. Porque é o processo que vai te transformar. Porque lá adiante, se acontecer um problema, eu já vivi isso, eu sei como resolver. Olha a diferença, né? Mas, gente, eu tenho mais uma cartinha aqui para te convencer. Convencer não, o mago já tinha te avisado. Mas para te mostrar a importância dos arcanos menores nas jogadas. Veja só aqui outro exemplo. É até um exemplo com 3 cartas, mas vamos analisar aqui a carta da temperança. A carta da temperança é uma carta que, por si só, ela fala de quê? Pegar o caminho do meio, não ir nos extremos. Não, ela não é uma carta que não se compromete muito num primeiro olhar. Não se resume aqui o seu significado. Mas, de maneira geral, as palavras-chave que a gente ouve por aí, mais ou menos parecido com isso que eu estou te dizendo. Então, se a temperança é aquela que tá sempre, né? Aquela política da boa vizinhança, não se comprometendo muito, mais ouve do que fala. Então, vamos dizer o seguinte, a carta da temperança, naquele nosso caso, do mesmo cliente do projeto dele, se ela vira, se é só ela, o que tu vai dizer pra criatura? Tu vai dizer assim, olha, tu não precisa fazer muito esforço, é só tu fazer o teu feijãozinho com arroz que teu sucesso vai ser garantido. Será? Ou
Imagina se sai essa carta para aquele mesmo cliente lá. Aí tu vai dizer para ela, não precisa tu te esforçar. As coisas vão se encaminhar naturalmente. As coisas vão se ajeitando ao longo do caminho. Será? Mas aí tu traz um arcano menor. O que é esse arcano menor aqui, o 7 de paus? Ele tá numa peleia, né, gente? Aqui, ó, ele tá, parece que meio que se defendendo dos seus adversários, da sua concorrência. Aí, para aquele cliente do projeto, tu pega e diz assim para ele, bom, a carta da temperança manda tu não entrar em discussão, tu não precisa fazer um DR com as pessoas. Por quê? Porque embora a concorrência possa ser ameaçadora, afinal de contas, todo negócio tem concorrente, né, gente? Embora a concorrência possa ser ameaçadora, tu estás numa condição melhor, tu estás numa vantagem, tu tem uma vantagem. Então, mas mesmo assim, agora ela não pode mais pegar o caminho do meio. Ela já assinalou um grito de alerta. Vai haver concorrência. A princípio, tu não te preocupa, defende o teu lado. Tu tá em uma certa vantagem. Por quê? Porque tu tem um diferencial. E eu quero que tu repare que a temperança, ela não é só o caminho do meio, como a gente pensa ou acha através das palavras-chave. A temperança, ela tem 2 jarros e ela mistura um jarro no outro. Quer dizer, ela tem o líquido num jarro, o líquido A e o líquido B. E ela faz assim, ó, ela despeja todo o conteúdo do A no B. Olha aqui. E depois ela vai e joga aquele outro. Aí eles se misturaram. Aí ela joga de volta no outro copo. Então ela fica fazendo essa mistura. A temperança é por alquimia, é transformação. Ela pega um elemento A, né? Ela pega um elemento A, mistura com o elemento B. Esta mistura, esta alquimia, surge uma terceira via, que é esse caminho que a gente julga ser o caminho do meio, né? Então, ela pega as diferenças e junta. Quem é da química deve saber melhor que eu, né? Quer dizer, tu vai misturar os elementos e da soma desses 2 elementos sai um terceiro elemento. Então, a temperança, ela tem essa capacidade de alquimizar e trazer um segundo resultado. Pode ser a junção de esforços? Pode. Eu junto a minha força com a tua força e nós teremos o resultado de uma força ao quadrado. Quer dizer, uma força duplicada. Se tu trabalhar sozinho, tu pode ganhar na velocidade, mas não significa que tu vai te manter. Ao passo que em equipe, a coisa fica mais sólida e a coisa tende a dar resultados mais a longo prazo, mas resultados com bases fortes. É isso que a temperança vem dizer. Ela vem dizer, soma-se os esforços. Então, se ele está degladiando lá com a concorrência dele, ele tem que olhar para dentro de si, já que ele tem esse diferencial, ainda somar mais forças com o quê? Com o seu capital humano, para que estar mais forte frente à concorrência, frente à competitividade na sua área. Agora imagina, gente, que essa temperança, em vez de sair essa carta aqui, sai 3 de copas. A temperança, aí que eu disse, ó, te lembra que eu disse, ó, juntos consegue ter uma resposta maior? A temperança, ela diz assim, ó, juntos, as pessoas em equipe, no caso aqui, olha só, aquele cliente lá, tu não vai dizer para ele, faz teu feijão com arroz que vai pelo caminho do meio. E aí tu vai dizer para ele, junta, procura te agregar, procura estar perto de pessoas que possam te ajudar. Soma esforço com outras pessoas. Olha aqui, ó. Alquimia da temperança. A temperança alquimizando forças, tá? E aí ele traz estas forças para a vida dele. Então, aquele nosso cliente que está no mercado competitivo, ele passa, então, a somar forças para se manter competitivo, então, nesse mercado. Essa energia que eu trouxe da carta do mago hoje, essa reflexão que eu fiz, é para te ver
que a carta do mago não é só um engenheiro do tarô e ele tem todas as ferramentas necessárias para construir os seus projetos. Eu expliquei para vocês passo a passo que, de fato, essa carta diz muito mais, ela vai muito além, que ela mostra essa pluralidade, pessoas, coisas, situações, que o mago vai se confrontar, porque ele é a carta número 1. Ele é como se fosse uma criança, ele vai experimentar. Ele garante sucesso com tudo isso, mesmo ele tendo todas as ferramentas a seu alcance? Não, ele não garante sucesso. Ele garante tentativa, ele garante uma alquimia, ele garante uma transformação. Agora, se vai dar certo ou não, talvez ele tenha que tentar 1, 2, 3, 4. Afinal de contas, ele tem todos esses elementos para trabalhar. Então, ele vai alquimizar as várias possibilidades. E é essa diversidade de elementos que ele tem à sua disposição que ele chegou na Terra. E esses próprios elementos, como é uma carta essencialmente voltada ao trabalho, à construção de um objetivo, de um projeto, de um ideal, ele trouxe com ele essas ferramentas que a gente viu, que elas podem designar algumas atividades profissionais. E eu citei uma por uma para vocês. Então, a gente conseguiu perceber que essas diferentes profissões, elas orquestram uma sociedade inteira. E ela também representa as pessoas no seu convívio social, que o mago vai ter que interagir com essas pessoas, né? E a gente falou que daquela pluralidade de pessoas que são formadas, o que é formada a sociedade? Por nativos, que são as pessoas que moram na própria localidade, nasceram, por imigrantes, por viajantes e entre tantos outros. Então, ele vai ter que aprender a lidar com essa diversidade, essa pluralidade. E ele também vai fazer parte de um sistema territorial, onde ele vai também conviver com diferentes pessoas. E inserido nessa sociedade, ele vai ter que articular, alquimizar, para então ele se posicionar no mundo. O mago, ele chega ao mundo. É a primeira carta do tarô. Mas aí, isso num primeiro olhar que foi que eu trouxe para vocês hoje. E no segundo olhar foi mostrando a importância de jogar com os arcanos menores para te tornar mais confiante nas tuas jogadas, para que efetivamente tu possa falar, dialogar com teu cliente e argumentar porque das razões. Porque se tu ficar só com os arcanos maiores, tentando dar uma resposta concreta para algo que está só te convidando a refletir, realmente tu vai ficar em muitas saias justas, né? Que eu não te aconselho. Então, se tu é iniciante do tarô, comece pela coisa certa. O tarô foi idealizado para ser jogado com 78 cartas. Não inventa a roda nas alturas do campeonato. Não mude a tradição. Não mude o que é o certo. Já fala a carta do Papa. A tradição, né? Então, gente, esse foi um olhar diferente que eu trouxe para a carta do mago, que foi além daquela perspectiva que a gente tinha consolidado em nossas mentes. Então, aqui, fazendo esse fechamento, isso é o que eu quis trazer de melhor da minha metodologia Shiva para você, para que você jogue com confiança as suas cartas do tarô. E aprenda com confiança também.